dia, boa tarde, boa noite. Não importa qual é o horário que você está assistindo essa aula. Tenha um excelente dia, um dia abençoado por Deus, tá certo? Bom, essa é a nossa turma do 6º ano. Hoje nós estamos com a disciplina de Geografia. Eu sou a professora Josi Fernandes e nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e as suas consequências. Josi, mas nós já falamos sobre esse assunto? Não. É a continuação, é a parte número 2. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo lunar e os eclipses, tá certo? Vamos lá? Vamos iniciar? É uma aula muito gostosa. Vem comigo. Bom, nós vamos começar falando do ciclo lunar e vamos dar algumas características da Lua, tá? Bom, saber que a Lua é um satélite natural. Ela está localizada a cerca de 380 mil quilômetros de distância da Terra. Não há atmosfera na Lua, tá? E a superfície é inóspita, ou seja, não há condições de vida, né, na Lua. Os humanos que chegaram até a Lua, eles precisam estar devidamente equipados, né, com uma roupa adequada, para as características que a Lua, né, impõe sobre o homem quando ele está lá nessa superfície, né, e ela é intacta há milhares de anos, intacta pelo homem, tá? Intacta no sentido de construções. No máximo, uma nave pousa lá e ela é muito atacada por colisão de meteoritos. Por isso, a gente vê nas imagens da Lua, né, várias crateras devido aos impactos dos meteoritos sobre esse astro, tá? E ele também não tem luz própria, ou seja, ele é um astro iluminado, né? Iluminado pelos raios solares, ok? Então, vamos dar sequência. Bom, o ciclo lunar, ele compreende 4 fases diferentes, né? Essas 4 fases, elas podem ser observadas durante a transição do mês, né? Durante um mês, você pegar um calendário, você vai observar que tem lá, que do dia tal a dia tal é lua crescente, do dia tal ao dia tal, lua nova, do dia tal ao dia tal, lua cheia, depois lua minguante. Então, se você tiver essa curiosidade, se você nunca observou, pega um calendário que você vai ver que essas 4 fases da Lua ela está distribuída no mês, tá? Às vezes os 4 ciclos cabem dentro daquele mês certinho, outras vezes esses 4 ciclos eles podem se estender um pouquinho mais ao mês ou os 4 ciclos dentro, antes mesmo dos 30 dias, tá? Dá uma observada lá no calendário, tem essa curiosidade para você lá observar. Bom, aqui vocês têm nessa imagem, né, a movimentação da Lua. Então, nós temos o Sol lateralmente, tá? Você vê uma linha que representa os raios solares sobre a Terra e sobre a Lua, né? A influência desses raios solares. Nós vimos que na Terra, à medida que a Terra exerce o movimento de rotação, nós temos o dia e a noite, tá certo? E sobre a Lua, ela vai influenciar esses raios solares nas 4 fases, né? Nos 4 ciclos lunares. Bom, então vamos observar. À medida que você vê nessa imagem a Lua se movimentando ao redor da Terra, aqui do lado você tem a representação da Lua um pouco maior. E o que você pode observar? Né? A luminosidade em movimento da Lua, tá certo? Então, nós podemos observar uma Lua crescente no sentido de que ela começa aqui, ó, fininha e vai aumentando, crescendo a sua luminosidade, tá? Nós temos a fase que quando ela chega aqui, ó, 50%, ela vai minguando, ela vai reduzindo a luminosidade dela. Então, é fácil você entender. Crescente,
Você tem aquela faixa estreitinha, iluminada da lua. Olha para o céu e vê, a faixa está estreitinha, iluminada. Só que dia após dia você observa que essa faixa iluminada, ela vai crescendo, ela vai aumentando, ela vai ficando mais larga. Então é a lua crescente. Isso eu estou falando a olho nu, né? Para você observar. Daqui a pouco nós vamos falar das características de cada uma, tá? Você também observa, né, que quando ela atinge o meio dessa luminosidade, né, ela, em outras áreas, ela atingiu a lua nova ou a lua cheia. E aí você tem, ó, reduzindo novamente essa faixa, tá? E aí entra no processo de lua minguante. Então, vocês observam aqui, ó, que quando ela atinge uma parte da lua está iluminada, tá? Um quarto dela está iluminado. Então, tá aqui. Então, nós temos a lua crescente. Aqui nós temos a lua cheia, tá? A lua minguante, crescente e novamente. Então, na lua cheia, né, as características, o hemisfério iluminado da lua, ele está completamente voltado para a Terra. Tá? Então, por isso que a gente vê aquela lua grande, brilhosa, né? E ilumina bem as nossas noites, tá certo? Então, toda a face dela está completamente voltada para a Terra. Então, ela reflete a radiação solar. Na minguante, só metade da superfície é visível, tá? E voltada para o leste, ok? Na lua nova, a lua está entre a Terra e o Sol, tá? Então, aqui, ó, esse momento é a lua nova, tá certo? Porque a lua está entre o Sol e a Terra, tá? Então, a parte da lua que nós vemos não é a parte iluminada. Então, essa é a lua nova. Esperar chegar aqui para vocês observarem novamente, tá? Então, olha só. A parte da lua que está voltada para a Terra, ela não é a parte iluminada. Então, ela é a lua nova. E depois nós temos a lua crescente, que é a metade da superfície visível da lua, né? Está voltada para o oeste, tá? Que está iluminada, certo? Então, quando aquela lua está enorme, é a lua cheia. O nome já fala, né? Lua cheia. Quando a lua ela está iluminada, porém bem menor, a gente consegue ver mais da metade dela iluminada, tá? Mas é referente à face que não pega 100% da iluminação dos raios solares na lua, tá certo? Lua crescente, ela tem uma faixa estreita e você vai vendo que ela vai aumentando gradativamente. E a lua minguante é justamente o contrário da crescente. Ela vai minguando, vai reduzindo, até ficar fininha e sumir ali, ok? Mas até a lua, a Terra, ó, a lua tem os seus efeitos nas marés, né? O nível do mar, ele vai se modificar algumas vezes, ou seja, as águas do mar vão subir e vão descer. Isso ocorre, pessoal, em torno de 4 vezes por dia. Mas você sabe por que isso acontece? Vamos observar nessa imagem? Então, olha só, nós temos aqui 2 momentos, tá? Que mostram essas águas indo e voltando. Nessa primeira imagem, nós temos o Sol, a Lua e a Terra, tá certo? Nós temos o Sol, a Lua e a Terra. Nessa primeira imagem, nós podemos ver aqui, em azul, a Terra. Nesse movimento aqui, nós temos a maré solar e aqui nós temos a maré lunar. Vamos ver o que significa tudo isso aqui, tá? A Lua exerce um movimento elipsoide sobre a Terra. Lembra? Assim como a Terra faz um movimento elipsoide em torno do Sol, a Lua faz o mesmo movimento. A
achatada, né, mais próxima nos polos, né, e nas extremidades mais distante, ou seja, não é aquele movimento circular, tá? Então, elipsoide, como vocês podem observar aqui na imagem, que nos polos está muito mais próximo, o astro, no caso aqui a Lua, está muito mais próxima da Terra do que nas extremidades, tá? Bom, nesse momento, nessa imagem, nós podemos observar o Sol alinhado com a Lua, que está alinhada com a Terra. Então, nós podemos ver os 3 astros alinhados. Num período de lua nova, que nós acabamos de ver, que é quando a face voltada para a Terra ela não está totalmente iluminada. Outro momento em que a Lua também está alinhada com o Sol e a Terra é na Lua cheia, tá? Então, é nesses 2 momentos, na Lua nova e na Lua cheia, que a Lua vai ter influência sobre as marés. Ou seja, é nesse momento que a Lua cheia ou a Lua nova vai fazer com que as marés subam. Esse aumento das águas marítimas é chamada de marés vivas, tá? Bom, isso acontece, tá? 4 vezes ao dia. Nessa outra imagem, nós temos também o Sol, a Terra e a Lua. Só que dessa vez, a Lua ela está com apenas 1/4 dela iluminada, na fase da Lua minguante e na fase da Lua crescente. Então, nesse momento, onde a Lua se encontra nessas 2 fases, tá? A maior influência é do Sol sobre essas marés. Então, acontece que nessa parte da Terra, a maré solar, ou seja, onde as águas estão mais baixas, tá? Então, nós chamamos esse momento de maré morta. E aí, você pode observar aqui, ó, pela imagem. Aqui nós temos as 2, tá? No mesmo período, tendo essa influência. E aqui nós temos a maré solar, ou seja, os raios solares, né? O Sol, uma influência sobre essa maré, tá certo? Então, nos oceanos aqui, ó, dessa parte da Terra, estão tendo a maré viva, a influência da Lua, que enquanto é minguante aqui de um lado e crescente do outro, né? Em outro lado da Terra, do outro lado da Terra, vai estar acontecendo a Lua nova ou a Lua cheia. Depende de qual extremidade da Terra a pessoa vai estar, tá certo? Então, quando ela está em Lua nova e Lua cheia, os astros estão alinhados, os 3 astros, e a influência da Lua sobre as marés é muito maior. Então, quando há o aumento dessa Terra, nós chamamos de marés viva. O aumento da água, né? Das águas do mar e não da Terra. O aumento das águas do mar. Então, nós chamamos de marés vivas, tá certo? Quando está nas outras fases, nós chamamos de marés morta, porque a influência da Lua sobre essas águas marítimas é muito menor, certo? Muito bem. E os eclipses? O que são os eclipses solares? Quem não admira um eclipse? É lindo um eclipse, né? Seja ele lunar ou seja ele solar. Então, para responder para você, é o encobrimento total ou parcial, ou seja, 100% desse astro foi encoberto ou apenas uma parte dele, né? É quando um astro se desloca para a sombra do outro. E daqui da Terra nós podemos observar 2 tipos de eclipse, o lunar e o solar. Vamos observar na imagem como acontece? Esse é o eclipse lunar. Então, nessa imagem, nós podemos ver a Lua, a Terra. Não vemos o Sol, mas é perceptível os raios solares. Então, ele está aqui no cantinho, tá? Então, nós temos os 3 astros. Esses feixes que vocês observam aqui é referente aos raios solares, tá? Sobre a Terra, iluminando a Terra, tá certo? Então, a Terra continua o seu movimento de rotação, a Lua continua o seu movimento, né, elipsoide sobre a Terra, só que em algum momento os 3 astros vão estar alinhados, tá? Nesse caso aqui do eclipse lunar, eu tenho o Sol primeiro, a
Terra e depois a Lua. No momento em que os 3 astros estão alinhados, ó, agora você vê o eclipse total da Lua, tá? É quando a Lua entra na faixa da sombra chamada de umbra. Fora dessa faixa é a penumbra. Quer dizer, olha, aqui começa o eclipse e vai aumentando, aumentando, quando essa sombra da Terra, né, que na verdade essa escuridão da Lua é a sombra da Terra que reflete sobre a Lua, tá certo? Então, nós chamamos de eclipse. Nesse exemplo aqui, se ela encobrir toda a Lua, ó, toda a Lua, agora nós temos um eclipse lunar total, ou seja, 100% da Lua foi encoberta. Se ela parar aqui, ó, na metade, isso vai depender da posição em que os astros se alinharam e aonde você está, na sua localidade, em que região você está. Então, ela aconteceu um eclipse lunar parcial, ou seja, apenas uma parte dela foi encoberta pela sombra da Terra, tá? Então, pode acontecer aqui, por exemplo, no Tocantins, um eclipse lunar parcial e em outro lugar acontecer o eclipse lunar total, certo? Algo parecido acontece com o eclipse solar, só que dessa vez, né, é a sombra da Lua, ó. Os 3 astros estão encobertos, tá? Aqui no lunar nós temos a sombra da Terra encobrindo a Lua, e aqui é a Lua que encobre o Sol. Então, aquela sombra preta, aquela sombra escura que nós vemos ao observar o eclipse solar, nada mais é do que a Lua passando entre o Sol e a Terra. Então, ela cria uma sombra, né? A Lua cria uma sombra no Sol. Isso também pode acontecer total ou parcial. Então, se a Lua entrar na frente, né, ficar 100% alinhada entre o Sol e a Terra, vai acontecer o eclipse solar total. Se ela entrar apenas uma parte, nós temos o eclipse solar parcial. Muito lindo, né? Realmente, os fenômenos que acontecem com os astros são assim de deixar a gente com os olhos brilhando. Esses são alguns dos fenômenos, né, que os astros nos proporcionam, ao qual podemos admirar, né? E também, através dos estudos, traz bastante descoberta sobre o universo, tá certo? Então, chegamos ao fim de mais um assunto, de mais um conteúdo, mais uma aula gostosa de se trabalhar, né, de aprender. Eu gosto muito desse material. Bom, o nosso próximo capítulo, tá? A aula não termina, fiquem atentos, fiquem comigo, motivados, tá certo? Concluímos com sucesso, excelente, porque eu tenho alunos de excelência e eu tenho, assim, que dar os parabéns para vocês. Parabéns, tá? Sintam-se assim mesmo privilegiados, tá certo? Porque não é fácil, mas como eu já falei outras vezes para vocês, nós vamos vencer esse processo e daqui a pouco tá tudo melzinho, ó, mamão com açúcar, tá certo? Estudem bastante, fiquem atentos, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e ó, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.